esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Mirassol por 2-1. O Flamengo deu a volta por cima depois da eliminação na Copa do Brasil e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Mirassol. A gente conseguiu dominar, conseguiu sair com a vitória e estou muito feliz por isso. Foi um Flamengo que conseguiu vencer um adversário que é muito complicado. Pensei, o Pedro subiu e cabeça a bola. Não, era o Léo Pereira. Todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo. Foi um bom jogo e foi um jogo relativamente tranquilo. Eu acho que o Flamengo hoje conseguiu uma vitória importantíssima. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Mirassol por 2-1 e nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro, 40 pontos no Brasileirão. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva repercutindo toda a repercussão dessa vitória do Mengão. O Flamengo nesse momento na liderança do Brasileirão, 40 pontos. Agora vai virar a chave para começar as oitavas da Copa Libertadores da América. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos analisar toda a imprensa esportiva de todo o Brasil, que falou aí a repercussão dessa partida. Mas antes, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like e vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo. Agora, corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, no Acre, Espírito Santo, Brasília. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN, ao canal do João Guilherme, Flamengo TV, link na descrição como créditos. Bora pras últimas informações do Flamengo. O brasileiro Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, Flamengo deu a volta por cima depois da eliminação na Copa do Brasil e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Mirassol, gols de Léo Pereira e Plata, e Gabriel, ex-Flamengo, inclusive, descontou para o Mirassol. O Flamengo chega aos 40 pontos, fecha esse primeiro turno, embora ainda tenha um jogo a menos contra o Sport a cumprir, tá ali na ponta da tabela, e o Mirassol, por sua vez, 28 pontos, no quinto lugar, faz uma boa campanha até. O time que não perdia há 9 jogos acabou derrotado na sua estreia aqui no Maracanã com um novo uniforme em homenagem à seleção brasileira de 1970. Jogo disputado, como eu disse, o Flamengo pressionou bastante desde o início, boas jogadas com o Samuelino pela esquerda e por ali saiu o cruzamento para o gol de Léo Pereira. 1-0. Chico da Costa depois perdeu até uma boa oportunidade no primeiro tempo. O lance acabou anulado porque o Bandeira considerou que a bola tinha saído no cruzamento, mas o Mirassol tentava assustar nos contra-ataques, estava muito pressionado pelo Flamengo. No segundo tempo, aí o Flamengo tentou ter ainda mais pressão, conseguiu ampliar o placar com um belo passe de trivela de Arrascaeta para a Plata, que fazia a função de atacante no momento, fez 2-0, parecia tranquilo, mas aí numa bobeira da zaga, o descuido, a bola sobrou para o Gabriel, ex-Flamengo, inclusive diminuiu para 2-1, mas fechou o placar. O Mirassol até assustou no final com bolas aéreas e ouvimos, claro, os personagens aqui desse jogo no Maracanã. Acredito que hoje o espetáculo foi muito bom, né? Eles jogaram bem, a gente também jogou bem. Na primeira parte a gente conseguiu sobressair um pouco mais, na segunda parte eles tiveram algum momento que eles conseguiram controlar um pouco o jogo. Mas é isso, foi uma estratégia muito boa, a gente conseguiu dominar, conseguiu sair com a vitória e estou muito feliz por isso. Então é isso, o Flamengo até teve Carrascal no banco de reservas, mas não fez a sua estreia, o Jorginho suspenso não atuou, mas ambos vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, Copa Conmebol Libertadores, ida das oitavas de final contra o Internacional. O Mirassol aguarda a próxima rodada, a próxima semana. Na outra segunda-feira ele vai receber o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. Legal, Pedro Henrique Torre, a gente tem aí uma tela
com os times que têm mais gols de zagueiros neste Brasileirão. E a liderança é do Flamengo, que teve mais um gol em bola aérea, a cabeçada do Léo Pereira. O Flamengo, 5 gols marcados por zagueiros. O São Paulo com 4, hoje teve gol do Sabino, daqui a pouco vamos falar do Tricolor. E o Botafogo com 3, Botafogo hoje também teve gol de zagueiro, daqui a pouco vamos falar do Fogão. Voltando ao Flamengo, Elton, como a gente viu ali o Pedro Henrique Torre destacando, quarta-feira tem Libertadores contra o Internacional, hoje mais uma vitória aí com essa liderança do Brasileirão, sendo que no meio de semana teve Copa do Brasil, em uma semana 3 competições diferentes. Hoje pelo Brasileiro vai bem demais o rubro-negro, né, Elton? Pois é, agora tem 2 pela frente e acho que é favorito nas 2. Ou um dos favoritos, né? Porque a gente tem uma competitividade muito grande no Campeonato Brasileiro e, obviamente, também na Conmebol Libertadores. Mas mostra a força do elenco do Flamengo, porque a gente discute muito quais seriam os 11 iniciais do Flamengo e eu acho que isso nem deveria ser uma questão, porque o Flamengo tem 14, 15, 16 titulares. E mais uma vez, o Filipe Luiz mostra isso, né? Começa com o Emerson Royal e o Alexandro como laterais, colocando um meio-campo, de novo, o Everton Araújo tendo a oportunidade de ser volante, mas ao lado do Alan, e aí um meio-campo até muito mais leve, né? O Arrascaeta com um pouco mais de liberdade criativa, o Plata sendo o segundo atacante, para mim, partidaça, mais uma, né, do Plata. Ele até foi bem contra o Atlético, e vamos lembrar, não é, Abel? O Flamengo foi eliminado nos pênaltis pro Atlético, mas venceu no tempo normal. Então venceu fora de casa, e uma jogadaça do Plata no meio da semana, o gol do Everton Cebolinha. Mais uma vez ele foi muito bem, acabou marcando um dos gols. O Samuel Lino dando assistência para o atacante Léo Pereira, né, porque ele entrou como centroavante ali para fazer um golaço de cabeça. O Pedro talvez um pouco abaixo, e aí uma questão também, né, de readaptação, um cara que passou muito tempo lesionado e entra num time já bem encaixado, com outra filosofia, uma intensidade diferente. Acho que o Pedro foi um pouco abaixo, tanto que foi substituído logo ali na primeira metade do segundo tempo, né, pelo Luiz Araújo. O time ficou um pouco mais leve. Então foi um Flamengo que conseguiu vencer um adversário que é muito complicado. O Gabriel, famosa lei do ex, acabou fazendo um gol no final, que premia inclusive essa boa campanha do Mirassol. A gente vê realmente que vencer jogos como esses, Abel, fazem bem, né, para uma equipe que está brigando pelo título, porque venceu um adversário que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Flamengo 2 pro Flamengo, 1 pro Mirassol, e segue o líder, né? Segue o líder do Campeonato Brasileiro. O Diego Pozzi também aqui junto com a gente. O Lázaro já conversou também com o Emerson Royal, estreou, né? Na verdade não estreou, né? Começou jogando essa partida de hoje. Samuel Lino jogou o tempo inteiro, e vamos falar também dessas... E tá em pré-temporada. Pré-temporada. Hoje não tivemos Saul em campo, muita gente falava da estreia do Carrascal nesse jogo contra o Mirassol. Acho até que ele poderia entrar, mas como o Gabriel fez 1 pro Mirassol, né? Aí acho que o Filipe Luiz segurou um pouquinho, o jogo acabou ficando perigoso. Então deixa para um jogo mais tranquilo, pro Carrascal poder entrar e estrear. Mas o Flamengo venceu, né, Diogo Pozzi? E segue na liderança do Brasileirão. Hoje mais de 64 mil torcedores no Maracanã. Torcida rubro-negra diferente, né? Diferente, a jovem de volta hoje, né? Já tivemos a volta da raça há pouco tempo. Clima bom, lotando aqui. Agora já tá vazio, mas tá tudo lotado, da norte até a sul. Apenas alguns do time do Mirassol ali. E quarta-feira espero até mais, hein? Quarta-feira chegaremos perto de 70 mil, acredito. Acho também. É isso aí. João Guilherme narrou. 2 pro Flamengo, 1 pro Mirassol. Um belo gol, né, do Gonzalo Plata, numa bela assistência do nosso Arrascaeta. Gol do Léo Pereira, que parecia um camisa 9, hein? Parecia um camisa 9. Eu pensei, o Pedro subiu e cabeceou a bola. Não, era o Léo Pereira. Ele é um centroavante também, né? A gente fez aqui, ele fez o 15º gol dele com a camisa do Flamengo, o 4º gol dele nessa temporada. Grande partida do Léo Pereira. Talvez tenha sido o melhor em campo, a gente vai falar sobre isso já, mas foi uma partida sensacional. Eu acho que o Flamengo tivesse caprichado um pouquinho, mas a gente criou muito hoje. Criou muito. E o Nery foi muito bem nesse comentário, que ele falou, o Flamengo tá acelerando, chegando bem, e na hora falta um pouco de calma, na hora de bater pro gol, na hora de fazer o passe, né? Acho que no primeiro tempo tivemos 2 jogadas que faltou um pouco mais de coleguismo, de parceria, de passar pro colega que estava melhor desmarcado. No segundo tempo, quando criamos, uma pena que passou muito perto, lembra aquela bola do Arrascaeta que desviou no zagueiro e subiu um pouco? A bola do Alan, quase que ele fez um gol pelo Flamengo. Sim. Desviou e ia matando o Walter. O Walter fez boas defesas também. Costuma ir bem contra o Flamengo. Aliás, os goleiros costumam ir bem contra o Flamengo. O chute do Arrasca no cantinho que ele pega, o Plata escolhe
fora, o Arrasca vem batendo, né, de fora. Aliás, o Plata tentou dar 2 assistências pro Arrasca, né, pra retribuir, e o Arrasca não conseguiu. E aquele chute de frente do Arrasca é clássico, né? A gente já sabe que é gol, porque ele bate muito bem, bate forte, seco, a bola chega rápido no gol, e o Walter foi muito bem. Bela partida do Arrasca, é uma pena que não temos o Arrasca no jogo de ida da Libertadores. Pois é. Faz muita falta realmente. Tem que ver como é que o Felipe vai montar o time para isso. Mas gostei muito do Samuel Lino hoje, mais uma vez. Impressionante como ele cria jogada. Eu comentava com o João assim, dificilmente ele vai perder a bola e gerar um contra-ataque. Ele arrisca, mas normalmente é um cruzamento bom, uma finalização boa, um drible bom, ou então no mínimo um escanteio. Ele hoje ganhou uns 5, 6 escanteios aqui pro Flamengo. Chamou a atenção, Emerson, a evolução física dele, porque ele chegou numa terça e estreou numa quinta contra o Atlético Mineiro aqui, né, pela Copa do Brasil, foi muito bem. Aí depois ele foi pro Ceará, jogou um Campeonato Brasileiro, uma partida abaixo. Aí depois ele jogou em Belo Horizonte contra o Atlético, o jogo da Copa do Brasil, também abaixo. Hoje ele entrou em campo voando. Eu fico imaginando a hora que esse rapaz entrar em forma, porque ele está vindo da Europa, ele ainda não está em forma. E eu fiquei assustado com a velocidade dele e a forma que ele ia para cima dos marcadores aqui. Ele vai fazer um estrago no futebol brasileiro, hein? Ainda em cima do que você comentou, né, Diego? Pois é claro que ele pode errar um chute, um cruzamento, mas ele dificilmente é desarmado, né? Quando ele vai pro X1, pro drible, ele não perde, cara. Fala, Barreto. Um abraço pra você, pra galera do Troca de Passes, pra quem tá acompanhando. Um sábado que marcou mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, no dia em que o Felipe Luiz, comandante rubro-negro, completando 40 anos de idade, viu o seu time se impor diante do Mirassol. Esse Mirassol que vinha de uma invencibilidade de 9 partidas, a maior sequência sem perder entre os grandes, né, do futebol brasileiro, entre os 20 da primeira divisão. Junto com o Led e com o Felipe Bastos, a partir de agora a gente vai rodar a história do jogo, os lances, e o Led e o Felipe analisam então os 2-1 do Flamengo. Lédio. Foi com emoção. A vitória veio, o Flamengo mantém o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas com emoção. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, de razoável para bom. Ótima atuação do Samuel Lino, as jogadas todas saíam pelo lado dele. Um pouco de abuso no jogo aéreo, né? O Flamengo infiltrava pouco, tinha pouca participação dos laterais para passar. O Emerson Royal começou a passar um pouco mais pelo lado direito, o Alexandre mais preso pelo lado esquerdo, então era muita bola aérea, né? Contra o Mirassol, que no primeiro tempo demorou a se encontrar, né, Felipe? A partir do segundo tempo, o Mirassol equilibrou o jogo e aí gerou muita pressão em cima do Flamengo. Gerou porque os 3 jogadores que a gente pedia no primeiro tempo entraram no jogo, né? Danielzinho, Gabriel e o Neto Moura, né? Conseguiram controlar e a equipe do Flamengo perdeu um lugar que é muito importante para essa equipe, que é o centro do campo, né? Com o Alan e o Everton Araújo, o Flamengo teve dificuldade de marcar, né, no segundo tempo. Então, a equipe do Mirassol melhorou, aí vem o Arrascaeta e tira da cartola, né? Essa assistência que ele dá pro Plata, de um jogador que não vinha tão bem assim no jogo, mas é um jogador diferencial dessa equipe, capitão hoje, número 10, é um jogador que vai fazer diferença para essa equipe. E o Flamengo conseguiu o segundo gol, mas ao mesmo tempo o Flamengo não tinha um controle do jogo. E isso acaba dificultando a equipe. O Gabriel fez o gol do Mirassol, aí ficou um jogo totalmente perigoso para a equipe do Flamengo, que não conseguiu controlar. O Felipe Luiz optou por segurar Everton Araújo e Alan por 90 minutos dentro do jogo. Precisava de um jogador que conseguisse controlar, que para mim era o Saúl, mas o Flamengo conseguiu a vitória. Venceu, mas não convenceu para mim. A impressão que eu tenho é que o Felipe Luiz resolveu terminar o jogo, começar e terminar o jogo com Alan e Everton Araújo, pensando na semana que vem pela frente. São 2 jogos contra o Inter, depois um terceiro no Beira-Rio, então 2 jogos seguidos no Beira-Rio, o primeiro no Maracanã pela Libertadores. Eu acho que ele falou, vou tentar segurar a vitória hoje, deixar descansados o Saúl, o próprio Carrascal, que poderia ter estreado hoje, mas ele perdeu o meio-campo no segundo tempo e passou esse sufoco no final. A Arrascaeta também não fez um grande jogo, participou do lance do primeiro gol, do gol decisivo, que foi o gol do Plata, mas eu acho que ele deveria ter entrado com o Saúl para equilibrar o meio-campo no segundo tempo. Não entrou, levou pressão, mas conseguiu a vitória, 3 pontos. Agora vamos saber como é que ele vai rodar esse elenco, pensando nos 2 jogos da semana contra o Internacional. Primeiro, quarta-feira aqui no Maracanã pela Libertadores e domingo, valendo a liderança do campeonato contra o Inter, pelo Brasileiro, no Beira-Rio.
O Mirassol, como só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, vai voltar suas atenções para o desafio diante do Cruzeiro. É mais uma pedreira, né? No caminho desse bravo time do Mirassol. Semana que vem recebe o Cruzeiro lá no Maião, na cidade de Mirassol. A gente está encerrando então a nossa participação aqui no Troca, desejando um feliz Dia dos Pais para os papais do programa, para os papais que estão acompanhando o Troca de Passes. Sempre uma alegria para os papais aqui, Lédio, Felipe Bastos, a todo mundo. Um beijo, boa sequência de programa aí, Barreto. Valeu, Jader. Obrigado a você, ao Lédio. Aliás, se falar em Dia dos Pais, eu sou padrinho de um dos filhos de Lédio. Olha aí. Roberto. E também ao Felipe, né? E nós vamos entrar no Dia dos Pais juntos aqui, né? Vamos passar da meia-noite no Troca de Passe. Vamos rodar aqui as entrevistas coletivas. Hoje o treinador do Mirassol não... Ele estava suspenso. O Baitelo, que é o auxiliar dele. Seria legal ouvir o Guanais, né? Até pelo trabalho que ele está fazendo aí, o Mirassol no campeonato. Mas vamos com o aniversariante Felipe Luiz. Os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos. Os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito. Também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles. Mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, a janela que o clube está fazendo extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também, um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Tá aberto então o mercado no Flamengo, segundo o Felipe Luiz. Entradas e saídas. É sempre uma expectativa, né? Situação de Flamengo. Como é que tem jogador bom demais, né? Pois é. O que já deu para ver é que quem foi contratado era para jogar mesmo, porque ele usou jogos importantes para dar rodagem a jogadores como o Emerson Royal, Samuel Lino, que agora já são titulares, né? O Saúl tem entrado, hoje não entrou, mas tem entrado. E hoje ficou só no banco, assim como o Carrascal, esse recém-contratado mesmo, né? Acabou de chegar, esse seria o primeiro jogo com ele disponível. Acho que e não olha era... o Mirassol criando chance aí, ó. Sim, essa já estava impedido. Estava impedido lá no primeiro lance. Foi outro bom jogo do sábado, né? Principalmente o segundo tempo, né? O Mirassol, desde o primeiro tempo, o Mirassol conseguia sair das pressões do Flamengo, mas errava muito quando se aproximava da área do Flamengo. Não sei se era alguma precipitação, algum nervosismo, ansiedade para tentar converter em chance. Teve esse chute aí do Chico da Costa no primeiro tempo, que foi muito perigoso. Mas é um primeiro tempo de um Flamengo mais eficiente, com a bola, criando espaço, gerando chance. Até poderia ter feito mais de um gol no primeiro tempo, se a gente pega boas associações ali do Samuel Lino com a Arrascaeta pela esquerda, pela direita o Plata com o Emerson Royal. Né? Até você cita, Barreto, a sequência do Emerson Royal em jogos importantes. Acho que tem muito a ver com a característica dele, que é mais próxima do Wesley em relação ao Varela. Então o Felipe, de alguma forma, ele quer manter aquela proposta de ter um ponta pela direita que saia da direita e abra o corredor para o lateral passar. Exatamente assim tem funcionado o Plata e Emerson Royal no primeiro tempo contra o Ceará, já foi assim. Agora ele tem do lado esquerdo um ponta que busca o drible, que vai para a linha de fundo. O tempo inteiro. E aí o lateral não precisa fazer essa passagem. Exatamente. Aí o Alexandre segura um pouquinho mais. É um jogador que às vezes avança por dentro, às vezes vai fazer uma base ali de 3 na saída de bola, né? Vai tentar equilibrar o time. Que é talvez o mais ofensivo dos três, tem mas segurado. Faz esse corte também para dentro. Exatamente.
E no segundo tempo tem a melhora do Mirassol na questão técnica para mim, né? Já conseguia superar as saídas do Flamengo. O Flamengo tem uma queda de produção também, como o Led e o Felipe ali explicaram muito bem o que foi a questão do jogo. E aí, nesse caso, tem que se olhar menos para a camisa e para o tamanho do clube que pela primeira vez joga uma Série A e mais para aquilo que o Mirassol tem jogado. O que o Mirassol fez hoje com o Flamengo no Maracanã, ele faz todo jogo. Todo jogo ele causa problema ao adversário, ele cria, ele supera a pressão do adversário, ele pressiona alto, ele tem jogadores no meio campo que sabem jogar, mas aí, são agressivos. Tem o cara do outro lado que mete esses 3 dedos na bola aí. Não, daí o cara mete, a gente chama isso aí de vai cagar, sabe assim? Aí lá, de qualquer jeito mesmo, assim. Aí é o talento, mas as chances, você pode olhar, aí que tá o detalhe. Você joga, o time muito bem treinado fisicamente, emocionalmente, corajoso o tempo todo. E corajoso por quê? Porque ele não tem problema de atacar com 5 para depois ele ter que voltar num contra-ataque do Flamengo, que poucos times fazem isso. Verdade. O Mirassol, ele teve mais posse de bola do que o Flamengo hoje. É muito pouca diferença, mas faz quantos jogos? Entende? Então é difícil, isso é óbvio. Aquilo que o Felipe falou sobre criar dificuldades e os times criam dificuldades diferentes. Esse time do Mirassol tem algo de diferente, que ele chega perto, se você não jogar atento o tempo todo, ele não entrega o jogo, cara. Então poderia ter feito o gol no primeiro tempo, teve 2 chances muito boas. O Walter fez uma grande partida, o sistema defensivo do Mirassol, ele confia nele mesmo e tudo que é roubada de bola ou saída de jogo, eles têm isso muito bem. Eles conseguiam sim sair de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, encontrar esses espaços, seja através do Walter ou de outros jogadores. O Reinaldo, um jogaço, né? Assim, é o melhor lateral do campeonato. O lateral esquerdo para mim é o Reinaldo. Pela contribuição dele em gols e assistências, mas também por isso você tá citando. O cara que tira o time de trás, a liderança dele é muito forte no time, você percebe isso, a forma como ele cobra os demais jogadores, como ele encoraja os caras a jogar. Gosto muito do Danielzinho, camisa 8. Também, motorzinho. O cara tá no campo todo, né? E é um time que tá só com o Brasileirão, tá se trabalhando muito bem e vai seguir incomodando. Então, eu acho que ele valoriza, sim, um belo jogo do Flamengo, sim, tá líder. O Flamengo tem que sempre olhar para frente, alguma coisa vai dar dificuldade. Teve no segundo tempo dificuldade, sim, de pegar a bola, né? Porque a posse de bola do Mirassol chegou até a estar um pouco maior do que terminou, porque parece que estava mais saudável, né? Tava nesse e aí o Flamengo se sente muito desconfortável, né, Led? Desconfortável. Gosta de ter a bola. Por isso que o Led falou sobre a questão da entrada do meio-campista, né, do Saul ou alguém para poder ajudar nesse controle. Porque quando o Mirassol pega a bola, e aí quando a gente fala do time corajoso, que ele vai em busca da vitória, ele tem coragem de atacar espaço, de entrar na área com 3, 4 jogadores. Flamengo mais líder do que nunca. E aí, galera, o Mengão venceu o Mirassol dentro do Maraca. Foi um bom jogo e foi um jogo relativamente tranquilo. Disse isso relativamente porque o segundo tempo, depois que o Flamengo fez os 2-0, parece que o Mirassol acordou. Não perderam de 2, já tá de bom tamanho, vão para dentro. Fizeram as substituições, o time subiu. Eu achei durante todo o primeiro tempo, principalmente, que o Flamengo dominou amplamente. O Mirassol pegava na bola, o Flamengo 1 segundo, 2 segundos, tomava a bola. O Mirassol não estava acreditando, né, que ele podia jogar, porque no meu modo de ver, eu vi 2 vezes o time do Mirassol jogar. Realmente não é esse Mirassol que eu vi jogar, né, as 2 partidas hoje contra o Flamengo. Não foi. Estava acuado. Ele não trocava 3 passes. Ele tinha 4 jogadores no meio do campo que não conseguiam segurar na bola. E não conseguiam nem segurar a bola, nem marcar os jogadores do time do Flamengo. O Arrascaeta foi brilhante em todos os sentidos, principalmente jogando à vontade. Se o Arrascaeta marcado já é um problema, tá certo? Para o adversário, você imagina ele à vontade. Ele deu passe, ele deu de letra, deu de calcanhar, ele fez tudo na partida. Ele fez tudo na partida. Inclusive, o segundo gol foi dele. Então, o detalhe importante é esse, é que o Mirassol não acreditou que poderia, né, não enfrentar de igual para igual, naturalmente, mas enfrentar, jogar o que ele está acostumado a jogar. O que o treinador dele falou antes de começar o jogo. Nós viemos aqui para fazer um bom jogo com o Flamengo. Se possível, arrancar uma vitória. Ele sabia que era complicado
e muito difícil ele ganhar do time do Flamengo, que é um timaço, dentro da casa do Flamengo. Mas ele acreditava. E eu acho que os jogadores, não é que tenha jogado mal, o problema não é esse. O problema é que, estou dizendo que eu vi do Mirassol, os 2 jogos que eu vi, totalmente diferentes desse jogo que eu estou dizendo contra o Flamengo. Não sei se assustou um pouco. Primeira vez que ele pisava no Maracanã para jogar contra o Flamengo, né? Torcida toda deve ter ficado um pouco assustado. Mas como é que não se assustou depois que estava 2-0? Ele deve ter dito lá com os neurônios, vão para dentro, pô. O que deu. Já estão perdidos. E foi para dentro, as substituições surtiram efeito, tá certo? Ele trocou os 2 de meio do campo, trocou os 2 de frente e botou o time para dentro. O time do Flamengo, depois que perdeu o Arrascaeta, entrou Bruno Henrique, apagou o time do Flamengo, ficou de toque. Mas um toque que não tinha, né? Que você pudesse espremer e sair alguma coisa, com o talento do Arrascaeta. Continuou jogando e tal, tocando com as substituições, né, do Luiz Henrique no lugar do Pedro, que aí passou o Plata para o meio, né, e depois o Bruno Henrique veio para o meio, Plata e o Bruno Henrique, e o Lino. O Lino no primeiro tempo foi bem, no segundo tempo apagou também. E o time do Flamengo se segurou nos 2-0. No 2-0 tá fácil, eles não estão apertando, não estão trocando 3 passes, aí deixa o jogo rolar. E o jogo rolou. E o time do Mirassol, o Gabriel, que fez o gol, o Gabriel, deixa eu ver ele aqui, entrando sozinho, né? Um cruzamento, a bola espirrou, ele dominou, deu uma entrada, meteu no canto, e aí acordou o time do Mirassol, que aí se entusiasmou e foi para dentro, marcou bem o time do Flamengo, atacou bem, lá pelo lado esquerdo principalmente. A idade não é documento não, porque o Reinaldo foi, se não foi o melhor, foi porque o Arrascaeta foi o melhor, ele foi um dos melhores. Ele foi lateral, ele foi ponta, ele foi meia, ele chutou, ele cruzou, ele fez tudo, o Reinaldo, que um lateral tem que fazer. Coisa que o Alexandre não fez, coisa que o Emerson Royal não fez, coisa que o Varela não fez. O Reinaldo fez tudo certo. Lucas Ramon lá pelo lado direito, mais ou menos. Mas o importante foi o lado esquerdo do time do Mirassol. Funcionou perfeitamente. O Gabriel chegando lá, o Chico da Costa e o Edson Carioca. Edson Carioca dominou uma bola dentro da área, perdeu um golaço no primeiro tempo. Pensou que fosse impedimento, a zaga do Flamengo parou, ele dominou, girou e chutou alto, estava livre. Eles tiveram algumas boas oportunidades, principalmente nos contra-ataques, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Rossi foi obrigado a fazer 3 grandes defesas. Quer dizer, o jogo não foi assim à vontade do Flamengo, não. Um pedaço sim, mas principalmente no segundo tempo, não foi. Depois que as substituições vieram, eles apertaram o time do Flamengo, tiveram grandes oportunidades também. E o Flamengo no segundo tempo não teve toda essa facilidade que teve no primeiro tempo. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Só não foi perfeito porque, uma vez mais, deixou de transformar em gols as várias situações que criou. Só para vocês terem uma ideia, no jogo todo o Flamengo finalizou 23 vezes, 7 delas no alvo, e só fez 2 gols. Então, acho que o Flamengo... Estou vendo que tem muita gente mal-humorada aqui. Eu também fiquei nervoso no final do jogo. Mas eu quero lembrar a vocês, tem determinadas coisas que é importante botar em perspectiva, né? O Mirassol, todo mundo diz, o Mirassol. Só que o Mirassol, nesse campeonato, estava invicto há 9 rodadas. Era a maior invencibilidade deste campeonato brasileiro. O Mirassol não perdeu para nenhum time grande com que ele jogou nesse primeiro turno. Ele tem jogos atrasados ainda contra Botafogo e Fluminense. Mas ele jogou com São Paulo, ele jogou com Palmeiras, ele jogou com Corinthians, com o Internacional, com o Grêmio. Hoje está acabando o turno. Ou seja, para o Mirassol só faltam 2 jogos, porque ele tem 2 jogos atrasados. Um com o Botafogo e o outro com o Fluminense. Ambos adiados por causa da Copa do Mundo dos Clubes. Então vamos lá, gente. Eu também fiquei nervoso no final. Eu também fiquei puto de ver o Gabriel Gafanhoto, que jogou com a gente, não joga nada, peladeiro, fazer um gol. Mas eu queria que ninguém perdesse de vista a real situação do Mirassol no campeonato. Porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, eu entendo, a eliminação na Copa do Brasil fez com que se criasse uma tremenda má vontade com
esse time do Flamengo e com o Felipe Luiz. Acho que hoje, dentro da visão macro do que é o Mirassol no atual campeonato, eu acho que o Flamengo hoje conseguiu uma vitória importantíssima. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa esportiva, então, de todo o Brasil, falando sobre a vitória do Flamengo 2-1 para cima do Mirassol, que deixou o Flamengo praticamente quase campeão do primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nesse momento, tem 40 pontos, tá disparado aí na liderança do Brasileirão. O Cruzeiro tá na segunda colocação 37 pontos, terceira colocação Palmeiras 33, Bahia na quarta com 30, Botafogo na quinta colocação com 29, o Mirassol, muita gente falando aí do Mirassol, o Mirassol tá fazendo um excelente campeonato, ele estava a 9 partidas sem perder, com essa partida que jogou com o Flamengo aí, ele ficou antes, né, 9 partidas sem perder, quer dizer, tá fazendo um excelente campeonato, um adversário dificílimo aí no Campeonato Brasileiro, tá com 28 pontos na sexta colocação, na sétima o São Paulo com 28, na oitava o Bragantino com 27, na nona o Fluminense com 24, na décima o Internacional com 24, na 11ª o Atlético Mineiro 23, na 12ª o Ceará com 22, 13º o Corinthians com 22, na 14ª colocação o Grêmio com 20, na 15ª o Santos com 18, na 16ª Vitória com 18, na 17ª o Vasco com 15, 18ª Fortaleza com 15, 19ª o Juventude com 11 e na 20ª colocação Lanterninha o Sport Recife com apenas 6 pontos e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Cara, que campeonato desastroso tá fazendo o Sport Recife, hein? Na minha opinião, eu acho que na parte de baixo aqui vai brigar pela zona do rebaixamento essa galera aqui, ó, do Santos pra baixo. Do Santos pra baixo. 15º, 6º, 7º, 8º, 19º e 20º. Vamos ver o que vai acontecer. E o Flamengo, nesse momento, tá fazendo o seu dever de casa, venceu no Maracanã e continua firme aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, o que você achou da vitória do Mengão? Coloca nos comentários, deixe a sua análise e agora é virar a chave, porque a próxima partida do Flamengo é pela Copa Libertadores da América, uma partida importantíssima, oitavas de final da Copa Libertadores contra o Internacional e o Flamengo precisa de um bom resultado, porque a primeira partida é a partida de ida e vai ser no Maracanã. O Flamengo precisa de um bom resultado. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixa o like, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? E aqui, ó, tem mais informações do Mengão. É só você clicar e você acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.